Opa, bom, estamos aqui de volta com a aula 2. De volta com a aula 2 é meio complicado, porque ela não aconteceu ainda, né? Então estamos iniciando a aula 2, que a aula de hoje a gente vai falar sobre as bibliotecas que existem no C, na linguagem de programação C. E bom, para começar, o que é uma biblioteca? Como eu tinha falado na aula passada, isso aqui é uma biblioteca. Tá, mas o que é isso aqui? Porque isso não explica muita coisa, né? Uma biblioteca é um conjunto de um jeito resumido, é um conjunto de funções que, quando importados, eles podem ser usados para determinados fins. Resumindo, é um conjunto de funções. Dentro da biblioteca Studio.h, stdio.h, por exemplo, existe a função de system, existe a função de return, existe a função de printf, de scanf, de while, de if else, de count. Existem diversas funções dentro da função da biblioteca stdio. Existem diversas funções, porém não existem todas as funções que existem em C. Por isso, existem outras bibliotecas, como a math.h, a string, a locale e algumas outras. Mas nessa aula eu vou especificamente focar em três, que são a math.h, a string.h e a locale.h, que são as três que a gente vai mais usar no momento. Existem diversas outras, como eu tinha falado, mas vou focar nessas três. Começando, vou falar sobre a biblioteca math.h, que é a biblioteca que a gente vai usar para fazer cálculos matemáticos, com operadores um pouco mais avançados. E bom, como que a gente usa a biblioteca math.h? Primeiro de tudo, a gente vai incluir a biblioteca math.h. A gente vai dar um include na primeira linha. Sempre que você for importar uma biblioteca, sempre que você for incluir uma biblioteca, você sempre vai nas suas primeiras linhas do seu código. Eu vou colocar include e o nome da biblioteca, math.h. O nome da biblioteca sempre tem que estar entre maior que e menor que. Nessa versão do meu deve ser, quando eu aperto o menor key, o maior key já vem junto. Mas em algumas não vem, tá? Então fique atento a sempre abrir e fechar os menores e maiores key. Ok. Nesse momento, a biblioteca mf.h existe dentro do meu programa. Eu já posso usar funções dela. Tá, e quais são as funções que existem dentro dela pra gente usar? Para isso, eu vou recomendar um site para vocês verem, dar uma olhada, que é o site de linguagem C. Esse site aqui. Só vocês procurarem biblioteca mf.h no Google, que ele já é o primeiro a aparecer. Ele já vai te falar todas as funções que existem, um exemplo de utilização, um print como funciona, entre outros. Porém, nesse vídeo aqui eu vou focar em três funções, que são a floor, a seal e a sqrt. Bom, vamos lá, uma de cada vez, tá? Primeira coisa, se você se lembrar da aula 1, eu falei que cada variável tem um tipo. E bom, a gente vai começar declarando uma variável. Quando a gente está mexendo com bibliotecas de matemática, o recomendado é você sempre declarar a variável do tipo double. Por quê? Porque, como eu expliquei, o double comporta um número gigante de números. Ele nunca vai deixar de te entregar algum número. Ele sempre vai te entregar a linha completa de números. Ele nunca vai esconder um número. Por exemplo, se eu declarar uma variável int e fizer uma raiz quadrada, ele vai mostrar apenas um número inteiro. Ele não vai mostrar um ponto todos os outros números que forem, ok? Então sempre usem double. Ok. Nesse caso eu vou usar double var. Var é o nome da variável e vou, no caso, igualar ela a... Posso igualar a qualquer valor, tá, gente? Eu vou igualar a 7,78, por exemplo. Um exemplo. E vou fechar a declaração. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de declarar a variável nome var do tipo double com o valor inicial de 5,78. Ok. Logo embaixo, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar a primeira função que existe na biblioteca math.h, que é a função de arredondamento para baixo. Como que eu uso ela? Primeiro de tudo, eu vou criar uma outra variável do tipo double. Essa variável, eu vou colocar qualquer nome, eu vou colocar no caso var baixo, porque eu estou arredondando para baixo. Como eu falei na primeira aula, sempre coloco os nomes relacionados ao que você está fazendo. E vou atribuir o valor inicial dela de 0,0. Ponto e vírgula. Tá. Por que eu criei outra variável? Porque as funções, quando você executa uma função em C, ela vai te retornar um valor. E você tem que estocar esse valor em algum lugar. Nesse caso, eu estou estocando o valor da função que eu vou fazer com var em var baixo. Ok. E qual que é a função afinal? Eu vou colocar aqui agora. Var baixo vai receber o valor da função floor, com dois R, com dois Os, de var. Ponto e vírgula. Tá, o que significa isso? A variável nome var baixo vai receber o valor de var arredondado para baixo. Ou seja, o floor, o sintaxe dele é assim, ó.
Quando você põe floor e põe dentro do, entre parênteses, o nome de uma variável, por exemplo, a var, ele arredonda para baixo aquela variável. A var, nesse caso, é 5.78. Se eu estou arredondando para baixo, eu estou tirando o 78. Vai ficar 5.7. Ou seja, se eu executar esse código aqui agora, deixa eu só dar um printf aqui para aparecer na tela, né? Qual que é o valor de var, como eu ensinei na primeira aula. Printf. Abriu as aspas duplas, vou colocar número, que é a parte textual do printf, e vou colocar a posição da minha variável no texto. Nesse caso, a minha variável é do tipo double. E eu vou colocar porcentagem F. Por que eu vou colocar porcentagem F e não porcentagem D? Eu vou fazer com D para vocês verem o que acontece. E vou colocar qual a variável que eu estou puxando, que no caso é a var baixo. E sempre vou colocar o ponto e vírgula. Se eu colocar porcentagem D, ele vai retornar um valor muito grande, que não é o valor que a gente quer. Ou vai retornar zero. E vai retornar zero. Por que ele retornou zero? Porque o valor que ele ia retornar seria 0 ponto alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. É como eu estou arredondando para baixo, ele retornou zero. Resumindo, quando você for imprimir um valor double na sua tela, não coloquem porcentagem D, coloque porcentagem F, coloquem float. Quando eu apertar F11, ele vai imprimir o valor de 5.78 arredondado para baixo, que no caso é 5.0. Tá. E de novo, ele imprimiu com um monte de zero. Como se vocês lembrarem aqui que eu ensinei na aula passada, para tirar esse tanto de zero é só botar ponto e quantas casas decimais você quer ver. Nesse caso eu vou botar duas só de exemplo. Quando eu apertar F11 vai ter duas casas decimais, 5.00. E vocês viram que o pressione está na frente. Isso não... Isso pode acontecer, mas acho que fica muito feio. Então eu vou pular uma linha. Para você pular uma linha quando você está declarando uma variável logo após, é só você colocar o contra barra N ou contra barra T dentro das aspas duplas, tá? Eu vou dar F11 e pronto. O nosso número tá aqui. Número 5. Essa é a função de arredondamento para baixo. De novo, como faz isso? Eu declarei uma variável. Essa variável atribui um valor a ela, um valor decimal. Eu declarei outra variável para receber o retorno do arredondamento. E eu fiz o arredondamento. Nesse caso, para fazer o arredondamento para baixo, você usa floor. Floor em inglês quer dizer chão. Ou seja, para baixo, chão. E dentro do floor, eu falei qual variável eu quero puxar para baixo. Que no caso é a variável var. Que é o nome da nossa variável que tem 578. Ok. Isso é o arredondamento para baixo. Vou até colocar aqui número para baixo. Vai ficar mais fácil pra gente. Como que eu faço para cima? A mesma coisa, só que o nome da variável vai mudar dessa vez, tá? De novo, eu vou declarar outra variável para receber o valor do arredondamento para cima. No caso, eu vou colocar var cima. E declarar ela no valor de 0.0. Peraí, 0.0. Você sim pode declarar variáveis no meio do seu texto, mas eu não recomendo não, tá? Sempre declara elas junto umas da outra, senão você vai ficar perdido depois, tá? Declarei a variável var cima, coloquei o valor de 0.0. Agora eu vou fazer o arredondamento para cima. Vou colocar var cima recebe o valor de sil de var. É a mesma coisa, mesmo funcionamento, só muda o nome. Sil quer dizer teto, cima. Ou seja, eu estou jogando para cima o valor da variável var. Estou jogando 5.78 para cima. E estou jogando esse retorno do sil para dentro da variável var cima, tá? Então você dá o printf nisso aqui e colocar var cima aqui para aparecer no printf. Rapidinho, que eu esqueci de novo do ponto e vírgula. Esse erro acontece toda hora. Se eu colocar da F11, ele arredondou 5.78 para 6. Por quê? Porque ele arredondou para cima. Inclusive, eu vou ter que mudar isso aqui. É para cima. Pronto. Sem maiores problemas. Ou seja, isso aqui são as duas funções mais básicas, que são arredondamento para baixo e arredondamento para cima. Tá. Depois nos resta a última função da biblioteca, da biblioteca mf.h, que eu vou explicar aqui hoje, que é a função de raiz quadrada. Bom, eu vou fazer raiz quadrada com outro número, porque 5.78 vai dar uma raiz quadrada meio estranha. Eu vou fazer raiz quadrada com... Vou até botar aqui raiz quadrada RQ com o número 64, que aí no caso vai ser a raiz 8, tá? Só para dar um número mais bonito de se ver, eu diria. Beleza. Mesma coisa. Raiz quadrada de 64. Eu preciso entrar com esse valor em outra variável. Então, eu vou declarar a variável double
RQ valor, pode ser qualquer nome, tá, gente? Eu só tô colocando valor pra gente se identificar melhor. Igual a 00. Beleza. Mesma coisa. RQ valor vai receber o retorno de SQRT da variável RQ. Tá, eu sei, falei muitos R's, muitos Q's, muitos S. Vamos com calma de novo. Eu declarei duas variáveis. Eu declarei a variável RQ, que é a nossa variável que contém um valor base. E declarei a variável RQ valor, que é a variável que vai receber o valor da raiz quadrada. Beleza. Eu vim aqui embaixo e falei a raiz quadrada valor, ou seja, a variável RQ valor. Dentro dela vai ter o valor da raiz quadrada de RQ. Esse SQRT quer dizer raiz quadrada. Ele vai fazer a raiz quadrada do número que tiver entre parênteses na frente dele. Se eu dar um printf nisso aqui, pera aí rapidinho, só mudar algumas coisas aqui dentro, RQ valor, ele vai me dar a raiz quadrada de RQ. RQ vale 64, ou seja, ele vai me retornar o valor total de 8. Viram? Ele vai me retornar o valor total de 8. Eu fiz com 64 para ficar para ficar um número mais bonito, mas eu poderia com certeza fazer com, por exemplo, o valor de 5.78. Só que aí vai retornar uma raiz quadrada um pouco grande. 2.40. Não retornou grande porque eu estou limitando as casas decimais, mas se eu tirar a limitação, vai me retornar esse valor com 6 casas decimais. E de novo, para limitar as casas decimais, você coloca ponto e o tanto de casas decimais que você quer. Como é uma raiz quadrada, eu não acho interessante você limitar o tanto de casas decimais do seu resultado. E aqui você tem o valor arredondado para baixo, o valor arredondado para cima e o valor de raiz quadrada. E essas vão ser as três funções que eu vou falar hoje da biblioteca math.h. De novo, se vocês quiserem ver mais funções ou rever isso aqui de uma forma mais aprofundada, eu recomendo que vocês vejam esse site, que ele tem explicando tudo certinho, tá? Ele tem todas as funções e explicando mais o que faz cada função. Beleza? Inclusive, tem uma função aqui que eu não expliquei na aula de hoje, que é a função de potenciação. Mas é a mesma coisa. Eu posso até fazer ela aqui bem rápido, tá? Eu vou até fazer aqui, vou até incluir ela aqui bem rápido. Que é a função de potenciação. Vou declarar só mais uma variável aqui. Variável potência. Igual a 00. E bom, como que essa função funciona? De novo, no site aqui mesmo está falando que você vai digitar POW, vai colocar a variável e o expoente que você quer elevar aquela variável. Por exemplo, eu vou colocar POW, não, POW não, vou colocar potência, recebe o valor de POW, eu vou elevar 64, que é a variável aqui. Quantas vezes eu vou elevar ela? Qual potência? A segunda potência. Ou seja, vai ser 64 vezes 64. Isso eu acho que vai dar 256. Mas vamos ver agora, tá? Ou seja, eu vou dar um printf em potência. Se eu dar F11 no momento atual, ele vai me dar o valor, que eu errei muito, mas tudo bem, todo mundo erra, né, gente? Acontece. Ele vai me dar o valor total da potência de 64. É 64 elevado à segunda potência. Esse é o POW. Então, essas são as 4 funções que eu tinha para apresentar hoje sobre a biblioteca math.h. E, de novo, se não entender, rever, me chama no WhatsApp, qualquer coisa. E procurem esse site aqui, que é o melhor site que eu acho que eu já achei sobre isso, mas também tem aulas no YouTube e tudo mais. Mas, de uma forma geral, não é muito difícil essa biblioteca. É só realmente você saber como controlar suas variáveis, como controlar as variáveis auxiliares, né, que são aquelas que vão receber os valores das funções, e decorar como é que escreve cada função e como que é a sintaxe de cada função. Por exemplo, sqrt, sil e floor, você sabe que é só o nome da função, abre parêntese, bota qual variável você quer trabalhar naquilo e fecha parêntese. Já a variável potência não, é POW, abre parênteses, coloca a variável que você quer trabalhar, coloca a vírgula e aí coloca qual potência você quer levar. Mas é só decorar isso que é tranquilo, tá? Não tem muito problema. E sempre que. E de novo, falando de novo, reforçando isso, que pode dar problema isso. Sempre que você estiver trabalhando com o número double, o seu printf vai vir como porcentagem F. Ele não vai vir como porcentagem D. Senão vai aparecer um número que você não quer.
A gente trabalha com double e depois muda para f, para ele poder capturar todos os valores aquela operação matemática vai nos dar, tá? E bom, agora a gente vai partir para outra biblioteca. Bom, agora eu vou falar sobre a biblioteca string.h. A biblioteca string.h é aquela biblioteca que vai nos servir para manipular textos dentro da programação em C. E bom, novamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar essa biblioteca. A gente vai dar include e o nome da biblioteca, que é string.h. Depois da biblioteca incluída, a gente já pode trabalhar com as funções que tem dentro dela. De novo, eu vou recomendar aquele sitezinho, que aquele sitezinho vai mostrar todas as funções que existem dentro dela e como usar cada uma de forma detalhada e mais aprofundada. Na aula de hoje, eu vou falar sobre a strcpy, a strcat e a strlen. Se vocês quiserem dar uma olhada nas outras, elas podem vir a ser úteis, porém eu não vou ensinar hoje, porque essas três são as que o professor focou mais, então eu quero dar mais luz a elas, ok? Bom, primeiro de tudo, a gente está trabalhando com biblioteca de caractere, biblioteca string, ou seja, nossas variáveis têm que ser do tipo char, que são um tipo que suportam caracteres. Primeira coisa de tudo, eu vou falar sobre a função strcpy, que serve para copiar o conteúdo de uma variável para outra variável vazia. Ok, então vamos lá com calma. Primeira coisa, eu vou declarar duas variáveis. Eu vou declarar a variável nome1. Eu vou colocar, de novo, para quando você for declarar uma variável tipo char, você tem que falar quantos caracteres cabem nela. Eu vou falar que essa aqui cabem 30 caracteres. Vou fechar a declaração e vou declarar outra variável do nome2, que cabem também 30 caracteres. Ok. E vou declarar mais uma, né? Que vai receber a função. Sempre que você estiver trabalhando com função, você sempre vai declarar uma variável auxiliar que vai receber o resultado da função. Nessa aqui eu vou colocar nome i. Só de exemplo, tá? Essa nome i vai ter 30 caracteres também. Bom, primeiro de tudo, a nome e detalhe, a nome i eu não vou usar agora não, tá? Vou usar na parte da concatenação. Tá. Primeira coisa, a gente tem o nome 1, a gente tem o nome 2 e a gente tem uma função chamada ctrcpy. O que isso aqui faz? Isso aqui vai copiar o conteúdo de uma variável para outra variável. Como assim? Ela vai copiar o conteúdo das variável 2 para variável 1. Sim, é o contrário. Quando você abrir os parênteses, você tem que colocar primeiro a variável que você quer que entre o conteúdo, no caso eu vou colocar que é nome 2, e a variável que você quer que saia o conteúdo, que seja copiado, nome 1. O que isso significa? Que a variável nome 2, a partir do momento que esse comando for executado, vai ter o valor da variável nome 1. Ok, como que a gente testa isso? Eu vou dar um printf, não esqueçam do f, ok? E vou colocar aqui nome 1, dois pontos, só pra gente ter uma noção do que está acontecendo. No nome 1, eu vou colocar aquele do tipo string e vou colocar nome 1, ponto e vírgula. Fazer a mesma coisa com o nome 2, vou colocar nome 2, tipo string nome 2. E vou dar um espacinho aqui no final, só para poder separar tranquilamente. Bom, o nome 1 ainda não tem nenhum valor, vou atribuir um valor para ele agora. Vou botar o meu nome, de novo, Álvaro, só de exemplo, tá? Se eu rodar esse comando agora sem essa linha de comando ativa, vai acontecer o seguinte. A nome 1 vai ter o valor de Álvaro e a nome 2 não vai ter valor nenhum. Nesse caso, teve valor 5, porque eu não atribuí nenhum valor. Se eu atribuir 0, vai ter 0, tá? Mas o que importa aqui é o valor da nome 1, que é Álvaro. E a nome 2 está zerada. Ok. No momento que eu executo o comando strcpy, ele vai copiar o Álvaro de nome 1 e vai entrar com ele em nome 2. Vai acontecer o seguinte. As duas vão ter o mesmo valor. Ele não. O strcpy, que é string copy. strcpy quer dizer string copy, que é copiar de string, tá? Só pra ter a tradução rapidinho. Ele não exclui o valor da variável de origem. Ele só pega o valor da variável de origem e lança para a variável destino. Ele vai pegar tudo que tiver na variável 1, lançar para a variável 2.
Então, por exemplo, se eu fizer um sisteminha bem rápido aqui, de, por exemplo, eu dar um printf, eu vou usar o scanf de novo, né? Só pra gente não esquecer como é que usa. Digite seu nome. Logo abaixo eu vou dar um scanf. Esse scanf ele vai ser do tipo S, que como eu expliquei, é uma string o nome. Ele vai entrar em nome 1. Vou até tirar o meu nome daqui, só para não ter nenhum valor. Então, a partir do momento que eu executar esse código, botar um ponto e vírgula aqui que eu esqueci isso toda hora, ele vai me pedir o meu nome. Então, eu vou digitar, por exemplo, maçã. Esse maçã, no momento que eu digitei ele, o scanf leu ele, jogou ele para o nome 1. Depois de jogar ele para o nome 1, estocar ele dentro do nome 1, rodou o comando de string copy e pegou o conteúdo do nome 1 e jogou para o nome 2. Aqui vocês podem ver que realmente as duas variáveis têm o mesmo conteúdo. E bom, a coisa que vocês têm que se atentar nesse caso é que é a forma que vocês escrevem a função. Porque o string copy, vocês sempre vão escrever a variável de destino, a variável que vai entrar o seu conteúdo primeiro, vírgula, a variável que vai sair o seu conteúdo. Pode acontecer de vocês trocarem essa ordem. Se vocês trocarem essa ordem, não vai funcionar a função, tá? Sempre se atentem a essa ordem de sintaxe. Sintaxe, para quem não sabe, é escrita. Beleza. Essa foi resumidamente, isso é a função strcpy. Agora a gente vai trabalhar na função de copiar, que é strcat. De copiar não, de concatenar, gente, desculpa, que é strcat. Tá. Eu vou só mudar o código aqui um pouquinho, bem rápido. Eu vou tirar isso daqui e vou dar um scanf para sobrenome. Eu vou pegar a inspiração do que o professor já fez, né? Sobrenome, e vou colocar ele dentro do nome 2. Então, por exemplo, se eu rodar esse código aqui nesse momento, ele vai me pedir meu primeiro nome, que é Álvaro, colocar meu sobrenome, eu até coloquei separado errado, que é o Emanuel. Ele vai aparecer nome 1 Álvaro, nome 2 Emanuel, obviamente. Pronto. Tá, e como que eu junto os dois nomes? Como que eu junto dois nomes, duas strings, duas cadeias de caracteres? Com o strcat. O strcat vai juntar, vai concatenar. Concatenar é a mesma coisa que juntar, tá, gente? Concatenar uma variável com outra variável. Então, nesse exemplo aqui, se eu quiser concatenar o meu primeiro nome com o segundo nome, eu vou abrir os parênteses e vou colocar nome 1, vírgula, nome 2. É vírgula, tá, gente? Não é mais. Quando você tá usando a strcat, é vírgula. Eu tô concatenando nome 1 com nome 2. Ou seja, o printf de nome 1 vai ter nome 1 e nome 2, mas o printf de nome 2 não vai ter nome 1 e nome 2. Eu vou explicar isso em um momento só. Deixa eu rodar esse código para vocês entenderem a função. Só... Eita, esqueci. Esqueci o ponto e vírgula aí, rapidinho. Voltei aqui, gente. Então, qual que foi o meu erro dessa vez? Como sempre, né? É até bom errar aqui, porque vocês também já vão aprendendo o que não deve se fazer quando está usando funções, né? E bom, o erro dessa vez foi que eu coloquei esse igual. Você não coloca igual quando você está trabalhando com strcat, tá? Com concatenação. Você só escreve strcat, abre os parênteses e coloca o que você quer concatenar, tá? Então fica atento a esse erro aí, gente. Não coloquem igual. E de novo, quando eu apertar F11, ele vai me pedir meu primeiro nome e meu segundo nome e vai imprimir os dois nomes. Só que o nome 1 vai estar completo e o nome 2 não. Que ó, o nome 1 está completo, o nome 2 não. Por que acontece isso? O strcat funciona da seguinte maneira. Ele concatena o nome 1 com o nome 2 e joga o resultado dessa concatenação, dessa junção, para dentro da primeira variável que eu coloquei aqui, que no caso é o nome 1. Por isso que quando eu dou imprimir no nome 2, ele não está concatenado. É só o nome 1 que vai estar concatenado. Então se atente a isso. Que o resultado da concatenação vai estar dentro da primeira variável que está na função strcat. Beleza? Então. E outra coisa. Vocês viram que quando eu concatenei os dois nomes, vou colocar aqui de novo. Álvaro. Ele juntou, só que não tem espaço entre eles. Isso por quê? Porque a concatenação, ela realmente, literalmente, ela junta o valor de uma variável com o valor de outra variável e pronto, não tem mais nada. Agora é uma questão de estética, tá? Que eu vou falar sobre aqui. Se vocês quiserem que tenha o espaço entre os dois nomes, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão declarar a função strcat, abrir os parênteses e concatenar o nome 1 com um espaço em branco. Sim, você tá literalmente juntando o nome 1, que no caso é o Álvaro, e tá colocando um espaço na frente dele. Colocando esse espaço na frente dele, o nome 1 vai estar virando Álvaro espaço.
Aí, se você concatenou Álvaro com espaço, quando você concatenar nome 1 com nome 2, vai ter Álvaro espaço Emanuel. Ou seja, se eu rodar isso aqui e colocar nome 1 e nome 2, vai ter um espaço entre os dois nomes dessa vez. Isso é uma questão de estética, tá? Que é pra deixar o espaço entre as duas concatenações. E outra coisa, não precisa ser nome, tá, gente? Qualquer coisa que vocês digitarem aqui, ele vai concatenar tranquilamente. Esse é o strcat. E só voltando para a parte do espaço, que eu acho que eu falei um pouco rápido, né? O que eu fiz aqui, resumidamente? Eu declarei a função, que é o strcat. Eu declarei a primeira variável e declarei o segundo termo. O termo, nesse caso, é um espaço, que é para dar o espaço entre os dois nomes. Ou seja, aqui ele está fazendo o quê? Ele está juntando o Álvaro e está colocando um espaço. Se não tivesse espaço, ele só ia juntar Álvaro com Emanuel. Ia sair assim. E se por acaso no strcat você quiser juntar uma variável com uma coisa qualquer, sem ser outra variável, você também pode. É só você digitar aspas duplas e colocar o que você quiser aqui dentro. Então, se eu quiser concatenar uma coisa com outra coisa, literalmente, eu posso. Eu estou trabalhando com texto. Então, por exemplo, se eu digitar Álvaro, vai aparecer. Só digitar um sobrenome aqui. Vai aparecer Álvaro coisa. Por quê? Porque eu estou concatenando o nome 1, a variável 1, com outro texto, que no caso esse texto é o texto coisa. Resumindo, isso aqui é uma forma de você brincar com variáveis. De brincar com uma cadeia de caracteres, strings. Para isso que serve a biblioteca string.h. Tá. E essa foi a biblioteca string.h. Mas não foi, porque eu tô esquecendo de uma coisa. Mais uma função, bem rapidinha dessa vez, essa função. Inclusive, por causa dessa função que tem mais uma variável ali em cima, que o professor já pediu isso uma vez, e a gente não sabia como é que fazia. Que dessa vez eu vou só excluir isso aqui. É a função strlen. E o que significa strlen? É string length. Length assim, ó. Length. E o que é isso? Isso aqui é quantidade. Ou seja, quando eu dou strlen, ele puxa a quantidade de caracteres que uma variável tem, que uma variável está estocada dentro dela. Ou seja, se eu der strlen na variável nome1 e jogar essa função para dentro de uma outra coisa, por exemplo, strlen eu jogo para dentro de strlen, ele vai retornar um valor, tá, gente? Ele vai retornar um número. Então, no caso, eu tenho que jogar isso aqui para dentro de uma variável inteira. Eu vou colocar len aqui, por exemplo, e vou igualar a zero. Se eu colocar aqui len é igual a strlen nome1 e imprimir len, como é um valor inteiro, eu tenho que trocar isso aqui para i. E rodar esse código, ele vai me pedir meu nome, que é Álvaro. O sobrenome meu, tenho que tirar aqui depois, mas tá aqui o sobrenome. E ele me deu a quantidade de caracteres que tem em nome 1. Voltando. strlen, para que serve? Ele vai me dar quantos caracteres existem dentro de uma variável do tipo char. Você precisa necessariamente colocar essa função dentro de uma variável auxiliar. Por quê? Porque essa função vai ter um retorno. Nesse caso, o retorno é inteiro. Então, você declara uma função auxiliar como inteira e coloca que é a variável que você declarou, ela vai receber o retorno da variável strlen. A strlen é como aquelas variáveis simples que você só digita o nome e coloca entre parênteses a variável que você quer manipular com ela, tá? Então, de novo, só mais uma vez aqui. Quando eu der F11, ele vai pedir meu nome. Eu vou colocar, por exemplo, qualquer coisa. Ele vai me retornar quantos caracteres tem a palavra qualquer coisa, que no caso é 9. Tá bom? E essa foi a biblioteca string.h. Bom, agora eu vou falar sobre a terceira e última biblioteca, que eu vou até falar nesse arquivo aqui mesmo, que é a biblioteca locale.h. Já vou incluir ela aqui. Vou falar bem rápido, porque ela realmente só tem um comando dentro dela, que é um comando estético. Que é uma biblioteca para o seu código ficar bonito. E o que faz o locale.h? O locale.h, ele vai te permitir a você colocar caracteres especiais no seu código. Como assim? Se eu não tiver a biblioteca locale.h e tentar escrever meu nome, por exemplo, meu nome tem acento no A. Se eu tentar escrever o A com acento,
vai acontecer a seguinte coisa. O acento não vai ser puxado. Se eu, por acaso, escrever alguma coisa com acento aqui, nome, e colocar qualquer acento em qualquer lugar, isso aqui não vai ser puxado na hora de ir pro terminal. Tá vendo? Eles viram caracteres inválidos. Eles retornam outras coisas que não era para retornar. Como que a gente resolve isso? A gente resolve isso da seguinte forma, incluindo a biblioteca locale.h. E de novo, a biblioteca locale.h também tem um site sobre ela, falando mais aprofundado o que ela faz, como usa e tal, e tal, e tal. Mas, de uma forma bem simples, que eu vou explicar aqui rapidão, só para complementar, ela vai te permitir adicionar caracteres especiais no seu texto, tá? Dentro da biblioteca locale.h existe a função setLocale. O que isso quer dizer? Set em inglês quer dizer definir e locale é lugar, localidade, entre outros, tá? Isso aqui é só para a função ficar um pouco mais entendível. Nesse caso, eu estou definindo o lugar. Logo após de digitar setLocale, você tem que digitar lc_all. O que significa esse lc_all? Significa locale de tudo. Como assim tudo? Tudo digitado dentro desse arquivo vai ter essa localidade. Entenderam? Logo após eu ponho um ponto e vírgula e ponho qual localidade eu quero que tenha. Nesse caso eu vou colocar português. Mas como o C ele é escrito em inglês, você não vai colocar português. Você vai colocar português, que é português em inglês. A partir do momento que eu tiver essa linha de código dentro do meu programa, na parte mais superior do programa, mas no início do programa, para executar antes de qualquer coisa, eu posso colocar qualquer acento que eu quiser, aonde que eu quiser, ele vai aparecer no meu terminal. Se eu dar F11 nisso aqui, colocar, por exemplo, o meu nome com acento, ele vai aparecer do jeito que eu digitei. Nome com acento circunflexo, o E com acento agudo e o meu nome com acento agudo. Nesse jeito que não apareceu, que eu esqueci de digitar. Mas ele vai funcionar todos os acentos que você digitar dentro do seu programa. E essa é a biblioteca locale.h. É a última biblioteca dessa aula. E é com isso que eu vou fechar essa aula. E vou partir para a próxima, que vai ser a última aula de matéria, que vai ser a aula dos condicionais, if, else, entre outros. Mas, como eu sempre falo, qualquer dúvida que vocês tiverem nessa aula, me chama no zap, me manda mensagem. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.